Claro, lógico, obviamente. Antes de mais nada, o meu cordial bom dia. Tudo bem, seres humanos? É, hoje vamos fazer aí a live 30 minutos de terapia. Ah, mas eu não consegui ver, eu perdi e tudo mais. E agora, o que que eu faço? Né? Não consegui enxergar, não consegui ver, tempo foi corrido e tudo mais. Sem problema. Vai compartilhando, né, com o pessoal aí, vai mandando para todos os seus contatos. Vamos divulgar isso aí, são 30 minutos de uma reflexão psicológica, a gente vai trabalhar ideias terapêuticas, ideias de todo quanto é jeito, né? Você não tem aí a oportunidade, às vezes, de fazer uma terapia durante a semana ou mês, não vai ficar na mão. A gente vai falar de coisas, de assuntos que vão ligar a problemas que a gente enfrenta todo dia. Bom dia, Camila, minha esposa linda. Olá, minha cunhada Paquita. Bárbara, seja bem-vinda. Pessoal, se você depois, eu vou deixar gravado isso no meu, na minha conta do Instagram, né? No Falo Mesmo Psico. Eu vou deixar gravado lá. E com séries. Então você vai ver uma sequência de lives de 30 minutos no máximo que vão falar, né, de situações, de reflexões, de tudo nosso dia a dia. Então mandem aí as suas dúvidas, mande aí as suas questões. Olá, Dona Dalva, entrou, muito obrigado. Bom, pessoal, vamos começar aí já a nos organizar. Todo sábado eu vou tentar fazer uma live de 30 minutos de terapia. O que vai ser isso? Vão ser temas que eu estou montando numa sequência mais ou menos lógica para explicar um conteúdo emocional, um conteúdo mental e as crises emocionais e mentais, os problemas, tudo que a gente tiver que puder ajudar nesse tipo de live. Você pode entrar, participar e depois, caso você tenha perdido, não tenha visto, não tem problema, vai ficar gravado lá nas séries, né, na live 30 minutos de terapia e um tema mais ou menos na sequência. O intuito é mais para frente isso transformar num curso, transformar aí num canal de acesso a esse conhecimento. Essa é a ideia. Bom, eu tô com essa voz esquisita, né? Passamos aí por momentos de gripe e outras coisas aí, mas tá tudo bem, tá bom? Pessoal, a gente vai começar hoje falando, vamos relembrar há uns minutos, né, as outras lives, né, outros 30 minutos que a gente falou sobre emoção. A emoção é a principal base e ele vai gerar o autoconhecimento humano. Então a gente, para ter uma saúde mental com qualidade, nós precisamos ter autoconhecimento. O que é isso? Autoconhecimento é saber como a gente é, como a gente funciona, quais são os nossos limites e tudo mais. Para a gente começar a se conhecer, a gente precisa conhecer nossas emoções. As duas lives anteriores trataram exatamente disso, que são as emoções e o adoecimento por elas. Só que essas emoções, elas não estão sozinhas, jogadas dentro da gente. Tá? Não estão lá soltas. Não são emoções que é um sistema independente. Uma coisa que vocês precisam fazer, ó, anotem aí. Nada dentro da nossa mente é independente. Todos têm uma relação. Todos. Tudo tem relação. Na nossa cabeça, na nossa mente, tudo está relacionado. As emoções, elas são um sistema complexo, imutável e potente. Eles são o sistema mais sofisticado que o cérebro humano, que a mente humana possa ter, tá? Só que ela não está solta. Ela não tem um propósito. Qual o propósito da emoção? Fazer a gente sofrer. Não. Né? Já falei sobre esse propósito e tudo mais. Só que essas emoções estão vinculadas a uma área que há muito tempo, ela foi tema de discussão, né? Isso remonta até os grandes filósofos antigos, como René Descartes, Platão, né? Nosso sistema emocional, ele está vinculado de maneira a ser chamado de gêmeo. E já criou muita discussão, né? Muita brincadeira. Fulano é muito emocional, fulano é muito racional. Aquele ser, a pessoa racional é uma pessoa fria, distante, né? Uma pessoa emocional é uma pessoa toda toda quente, toda vibrante, toda externa. O racional não, o racional é frio, ele é distante, né? A pessoa emocional ela é toda
E na verdade isso não existe, tá? Não funciona assim. Claro, uma pessoa que se guia mais pela emoção, ela vai ser uma pessoa que será mais, vamos dizer assim, quente, viva, e a pessoa racional é mais fria, mais distante. Mas na verdade, a razão e a emoção são irmãs gêmeas, tá? São irmãs gêmeas que se comunicam a todo momento. Não existe razão sem emoção e não existe emoção sem razão. Mas antes da gente entrar nesse embate, vamos entender, né? Vamos entender o que é um sistema racional. Vamos entender o que é a razão, é o sistema cognitivo. Vamos entender a razão porque ela é uma parte da mente e que ela é muito profunda e ela tem algumas características. Então, para a emoção existir, precisa ter uma razão que a corrobore. Você não vai ter uma emoção sem ter uma ideia sobre aquilo. Tipo, para você ter medo de alguma coisa, você precisa ter esse conceito medo, aquilo que te traz medo, para a emoção medo chegar. Não existe você ter medo de algo que você nunca pensou. Não existe você ter medo de alguma coisa que você não tenha, ou você desconheça, isso vai trazer medo, ou alguma coisa que você não se importe. Se você não tiver medo de água, se você achar que a água é inofensiva e não vai te fazer mal nenhum, você não vai ter medo de água. Essa emoção não vai existir, a menos que a sua situação te ponha em perigo. Então isso precisa ficar claro. Então o sistema racional, a razão, eu vou tentar subdividir ela aqui, vou tentar organizar ela aqui, mas isso é uma coisa que eu criei, tá? Você não vai achar isso explicado do jeito que eu estou falando em livros, porque na verdade são sinônimos, em alguns contextos pensamento, conceito e paradigma é a mesma coisa. Então eu vou criar aqui uma ideia só para vocês entenderem. O sistema racional é gigantesco, tá? A razão ela é uma base gigantesca. Ela engloba formas de ver a vida, conceitos pessoais, valores pessoais, atributos, autoimagem, né? Como eu me vejo, como eu enxergo o mundo, crenças, sistema de crenças, estão todos aí no sistema racional. Partes cognitivas, memória, inteligência, construtos de percepção, tudo, tudo. Então ele é muito grande. Mas eu vou dar uma subdividida aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Então a gente parou na emoção, e a emoção é um sistema que vai motivar a gente, só que precisa ter uma razão que vai coligar, que vai conectar. A conexão entre razão e emoção se chama sensibilidade. Tá? Isso aqui, a sensibilidade é a velocidade que a emoção trafega, que a informação trafega. Lá no nosso sistema racional, a gente tem os pensamentos, que são os identificadores. Então, muita gente fica querendo controlar pensamento. Eu não quero ter pensamento ruim. Como se isso fosse possível. Isso não é possível, não inventa. O pensamento são identificadores. Vamos pensar que pensamento, ele vai e vem. São pensadores, são sortidos aleatórios e acontece a todo momento. Pensamentos sobre coisas boas, pensamentos sobre coisas ruins, são identificadores. Eles que vão nomear a razão, a emoção. A emoção traz uma sensação, e geralmente é o pensamento que nomeia. É o pensamento que identifica, fala, cérebro, isso aqui é raiva, isso aqui é medo, aquilo ali é alegria, é amor, é ranço, é ranço, isso aqui é ranço, não gostou não, lá é inveja. Quer falar, não, mas é inveja, aquilo lá é inveja. Tá falando que é uma coisa, mas é inveja. Então, quem nomeia isso é o pensamento. Depois vem os conceitos. Conjunto de pensamentos vão se transformar em conceitos. Os conceitos são avaliadores. São avaliadores. Isso é bom, isso é ruim, isso não presta, isso vale. Os conceitos são avaliadores. Tá? O conjunto de conceitos vão se tornar crenças. Eu acredito que isso vai me fazer bem, eu acredito de tal, eu acredito naquilo. O conjunto de crença vão se tornar paradigmas. Os paradigmas são as lentes que nós enxergamos o mundo. Um sistema racional, ele é flexível. Ele dá a base de tudo, só que ele é flexível. Você molda ele do jeito que você quiser. O sistema emocional é impossível. Você não vai moldá-lo. Você não vai mutá-lo. Você vai moldá-lo. Mutá-lo não, você não muda ele. Mas mudar você muda. O quê? O racional. A parte da razão, ela é extremamente flexível. Por quê? Porque ela vai se adequando quando você vai descobrindo coisas, quando você vai entendendo, você vai estudando, você vai se aprofundando, você vai tendo
aí conceitos novos que vão se reconstruindo, e isso eles vão mudando, vão se reestruturando. Agora, uma pessoa que tem convicções, tem uma parte também que precisa ficar bem claro. O advogado Renato, meu grande amigo, primo, entrou. Seja bem-vindo. Michele, Dani, Vleil, sejam todos bem-vindos. O sistema racional, ele funciona assim. Imagine vocês que a gente tem uma forma de ver a vida, e essa forma, ela se torna rígida às vezes. E tem uma forma que a gente aprende sobre a vida, essa forma é flexível. Mas então, uma pessoa boa, uma pessoa super crescida, é a pessoa que está sempre aprendendo. Verdade. Mas a pessoa que não tem nenhum ponto rígido, mentira. Isso é uma mentira absurda. Nós temos uma parte rígida na nossa razão e uma parte flexível. Se a gente conseguir equilibrar esses dois pontos, porque assim, se eu for só flexível, eu vou me tornar frouxo. Frouxo não é flexível. Flexível é a capacidade de aprendizado. Sempre pensa isso. Eu tenho essa opinião, mas eu vou pegar esse ponto de vista. Eu tenho um ponto, vou pegar outro ponto, vou olhar de várias formas. Flexibilidade é olhar várias soluções ou várias formas. Frouxo é eu deixar outras coisas tomarem conta ao invés das minhas convicções. É eu sempre ser influenciado por aquilo que seja, eu achar que seja mais relevante. Só que às vezes eu reprimo o meu ser, eu me anulo. Então cuidado com isso. Cuidado com isso. Agora, nós temos uma parte rígida na nossa razão, que é o que mantém a gente firme, nossas convicções, nossa forma de ver o mundo. Se a gente percebe que a nossa forma de ver o mundo, que a forma como a gente enxerga a vida, né? Uma pergunta já maravilhosa da Camila. Só um minuto, Camila, que eu já vou responder, meu bem. Se a nossa forma de ver o mundo, ela está trazendo dor, sofrimento constante, tem alguma coisa errada. Murro em ponto de faca. Tô batendo, sendo teimoso, né? Resiliência tá aqui dentro. Só pra vocês terem uma ideia, mas resiliência não é emoção, resiliência não é capacidade de aguentar o seu portador. Não, isso é resistência. Resiliência é outra coisa. A Camila perguntou, flexibilidade seria ter o equilíbrio das situações? Olha, eu entendi o que ela perguntou, é uma pergunta muito importante. Flexibilidade seria ter o equilíbrio das situações? Sim. É você olhar para a situação em vários pontos de vista, em várias formas de enxergar. Olha, se olhar a situação de uma forma cristã, ela vai ter um peso. Se olhar de uma forma científica, ela vai ter outro peso. Só que as duas têm informações. E pode fazer a gente chegar a um senso, a uma estrutura melhor. Se eu tenho só um ponto de vista, dependendo da situação, eu fico limitado e posso tomar uma decisão errada. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Antes de entrar profundamente na razão, obrigado Camila pela pergunta, a gente precisa entender uma coisa. A emoção aí, ela é uma fundamental orientadora da razão. Então eu tenho um pensamento. Eu tenho um pensamento, um conceito, uma crença e um paradigma. Nesse momento, eu estou diante de uma situação que vai estar me gerando medo. Ao invés de eu correr da situação, eu preciso primeiro questionar o que está acontecendo na minha cabeça. Ao invés de eu fugir da situação, claro, numa situação que não ofereça perigo real. Mas tipo assim, eu estou para mudar de emprego. Eu preciso mudar de profissão. Emprego não, profissão. Vamos pensar mais profundo. Eu estou para mudar de profissão. Porque aquilo que eu estou trabalhando não está me fazendo feliz. Os meus ganhos são mínimos e eu me acho mal profissional. A razão aí, ela está com uma situação parcial. Ela não tem totalmente a informação. A emoção vai trazer uma informação. Ela vai trazer alívio e medo ao mesmo tempo. Aí você fala, fiquei maluco. Fiquei maluca. Ela vai trazer alívio porque eu vou mudar de profissão e medo porque eu não sei se vai dar certo. A emoção. Ajudou, hein? Olha só. Se você tem uma profissão porque você achou que ela valia, ou porque você buscou ela porque
porque você achou que ia dar dinheiro, porque você foi porque sua família te obrigou, porque você fez porque você não pensou no que você gosta, você pensou só no retorno, e lá, esse monte de pensamento que você criou como realidade, eu vou fazer o que eu quero e vou passar fome. Nesse momento, isso tudo vai vir à tona. E aí a sua emoção, ela vai dizer, dá medo porque você não sabe o futuro, você está acostumado a ficar olhando para o futuro. Você está acostumado a viver no futuro, lembra lá na ansiedade? Então, por isso está dando medo. E o alívio é porque você vai sair daquilo que você não gosta. Peraí que nós temos uma pergunta, eu vou ler. O rígido tem como às vezes tornar flexível, ou isso está ligado à nossa educação familiar. E ser rígido é bom ou não? Na verdade, ser rígido depende, ser flexível depende. Nós temos essas duas habilidades, o bom e o ruim disso, claro, tem a ver com a família, tem a ver com a construção familiar também. A parte rígida é o paradigma que já se formou. E é toda a nossa construção racional, ela vem de uma estrutura familiar também. Né? Vem de uma estrutura familiar, vem de uma estrutura fora, né? De como eu enxergo o mundo e de como eu lido com isso. São 3 bases que formam essa razão. Ser flexível é bom ou não? Depende. Vai ter momentos que é bom você ser flexível. Vão ter momentos que não. Uma criança que está buscando fazer algo errado e você é responsável por ela, e você está vendo que aquilo é perigoso, não. É rígido e inflexível. Não. A pessoa está querendo entrar na sua vida, né? Vamos falar de relacionamento. Boa pergunta, viu? Você está lá, relacionamento com a pessoa. Uma moça está com um boy. O boy está querendo só, né, uma situação que eu ouvi ontem, né? O boy tá lá, tá querendo só curtir, tá querendo te colocar num esquema de relação, onde você vai ter um papel fundamental, você e algumas pessoas junto com ele. Então, é um namoro aberto. Pra mim, né, não tem problema nenhum. Agora, se você não quer um namoro aberto, que é só você e o boy, e você tá aceitando isso do boy, você tá sendo flexível na hora errada. Tem que ser rígido? Não, eu quero isso. Você não quer comigo, tudo bem. Ué. Entendeu o exemplo? Ficou claro? Então depende, isso é muito relativo. Mas você, com as suas convicções, avaliando sempre, ou trazendo a emoção para perto de você para ela te dar orientação do que aquilo te representa, né, sentimentalmente, pronto, você está com bastante conteúdo na mão para tomar uma decisão correta. Agora imagine vocês, a razão naquele momento, você vai mudar de emprego, você vai mudar de profissão, e você estava apegado a uma ideia de como aquilo era importante para você, você sempre buscou a profissão não pelo que você gosta, com medo do fracasso e tal, mas porque você tinha medo de decepcionar os pais, de ser um fracasso, você mais se preocupou com o resultado do que com a ação em si, essa razão está adoecida. E aí você mudar de profissão vai trazer um alívio para essa emoção, ela vai te mostrar um alívio, porque a sua razão vai falar, não é isso que eu quero. Mas e aí, o que mais eu tenho que fazer? Processo, muda. Né? Começa a profissão do zero. Mas eu tenho idade, eu perdi tempo. Tudo crença limitante. Tudo crença limitante. Mas isso vai dar impacto. Mas se for só por um momento? E se aí você construir a sua vida? E se dentro disso você te trouxer aquilo que você mais gosta de fazer e o sucesso é a consequência? O que, uma amostra de crença limitante, nós vamos falar muito disso nas lives aqui, né? O sucesso, ele é o objetivo ou ele é a consequência? Se você tratá-lo como objetivo, vai ser um problema. Porque você vai ter que fazer a melhor escolha, a melhor forma. Isso é relativo. Você entendeu? Nossa, a Camila colocou uma coisa aqui, Eu usei a razão na mudança de profissão. Não foi fácil, mas foi necessário. E isso é a pura verdade. Tá? Eu tive a honra de participar desse processo. Né? No sentido assim, eu participei não como terapeuta, mas do lado. Do lado. E eu vi as emoções sendo a autocobrança, a ansiedade, eu vi tudo. Não, pessoal, não é fácil. Eu estou dando aqui um molde racional. Um molde aqui que eu estou passando aqui, essa ideia que eu estou passando é uma ideia para vocês começarem a refletir. Mas isso não é fácil, vai ter que romper paradigmas, olhar diferente. Você entendeu? E isso é uma coisa que acontece.
É preciso. E isso fortalece. Um outro conceito que a gente tem que é errado, né? Ah, eu vou sofrer emocionalmente, então tá errado. Nem sempre. Uma emoção ruim, ela não tem uma função apenas de fazer doer, mas uma emoção de te fortalecer. Porque a tua razão, a partir daí, ela vai se corroborar. Então é isso que eu estava pensando, então isso está certo. Eu estou mais forte, porque eu passei por esse sofrimento, estou ileso e estou fazendo aquilo que eu gosto. Mas a gente tem que fazer tudo que a gente gosta sempre a todo momento? Depende. Um paradigma de padrão que precisa mudar é isso. Sempre uma coisa. Nem sempre tudo é uma coisa só. Não é sempre um padrão, não é sempre uma forma. Às vezes é, mas isso tem que avaliar. A imutabilidade é uma coisa que nós não podemos colocar como algo único e padronizado. Uma traição que você sofreu na vida não vai ser uma vida de traição. Mas as pessoas fazem com que aquilo se torne sempre um padrão. Eu percebo nas relações a forma racional de entender a vida, né? A forma racional de entender a vida, às vezes torna aquilo padrão. E não é. Agora, vamos entender isso de uma forma mais ampla. Nossas emoções são um sistema estruturado de bioquímico que está conectado com a razão. A razão é uma estrutura gigantesca, moldável e rígida, flexível e rígida, que nós podemos aumentar nossa capacidade, evoluir, é pela razão. A emoção não tem como separar. Não existe uma pessoa ser só racional e uma pessoa ser só emocional. Se a gente for mais adepto a ser subjugado pela emoção, nós vamos tornar pessoas às vezes até incoerente, mas sempre uma pessoa que não tem estabilidade. Se a gente se tornar uma pessoa muito racional, nós vamos sufocar a emoção, isso vai virar uma bomba relógio, ou vai explodir ou vai implodir, e nós vamos nos tornar pessoas estabilizadas, mas limitadas. Os dois extremos limitam. A grande sacada aqui é você entender que a razão e a emoção são irmãs gêmeas, não pode ser desconectada. Pessoas que têm lesões cerebrais, que têm problemas em razão e emoção se conectarem, são pessoas que têm uma vida limitadíssima. Só para vocês terem uma ideia. Então isso não existe, tá? Ah, eu sou uma pessoa que vive só pela razão. Você vai se tornar uma pessoa fria, amarga, medrosa. Vai estar sempre se defendendo. Ah, eu vou tomar uma pessoa muito emocional. Você vai se tornar uma pessoa instável, tá? Completamente inconstante. E assim, desequilibradíssima. Não adianta. Razão e emoção funcionam de uma forma muito simples e complexa. Elas se compõem e uma não vive sem a outra. Não tem como. Não há como, tá? Para vocês terem uma ideia, a estrutura da razão, pensamento, que vai identificar tudo, conceito, que é um conjunto de pensamentos, a crença, que geralmente é o que mais faz a gente sofrer, a forma como a gente acredita que a vida é, e o paradigma, que é a forma como a gente é no mundo, a nossa razão, o nosso ser e o pensar no mundo. Isso tudo pode ser uma ferramenta tão poderosa que pessoas que têm sucesso, pessoas que estão bem, evoluídas, vivem felizes de verdade, isso aí é a principal ferramenta. O resto é consequência, é estrutura, porque você pensa a vida de uma forma, aquilo vai te trazer um resultado. Sua emoção vai começar a ser educada por aquilo, e aquilo vai trazer mais daquilo. Muitas vezes as pessoas falam para mim da lei da atração. A principal base da lei da atração é como você vibra, né? De acordo com o conhecimento da lei da atração, todo mundo fala e está em voga hoje, é como você vibra. O que é você vibrar? É sua emoção e sua razão. E aquilo que você foca, você vê mais. Foco tem a ver com a razão? Totalmente. E energia é razão e emoção. Então eu estou mostrando para vocês hoje uma forma muito, muito grande, né, de como a razão é. Bom, vou liberar agora vocês, enquanto tomo um golo d'água, para fazerem as perguntas que quiserem, do jeito que quiserem. Nós vamos já entrar
na reta de encerramento, né? Os 30 minutos voam e quero agradecer a presença de todos, né? Então fiquem à vontade para perguntarem o que tiverem de dúvida, entendeu o sistema racional. No sábado que vem, né? Provavelmente a gente entra já em cada uma das estruturas, vamos aprofundando. E ó, uma pessoa, só para dar uma ideia, né, de paradigma de crença distorcida. As pessoas hoje estão muito no pega e não se apegam. Ah, você é contra? Não sou contra nada. Cada um sabe de si e é livre para fazer. Nós estamos num país que tem que ter uma democracia e cada um ser livre para fazer aquilo que pensa. Claro, respeitando os valores e os limites, né? Respeitando sempre o outro. Nunca perder a ética. Mas eu sempre falo para todos os pacientes, para todos os alunos me procuram. Não, porque eu pego e não pego, não quero sofrer mais. Porque amor é coisa de sofrimento. Criaram-se a ideia de que paixão e amor seja sofrimento. Antes a paixão, né, quando eu era criança, isso faz muito tempo. Quando eu era criança, eu lembro das moças que iam falar com a minha mãe e tal. Minha mãe era um tipo de conselheira da rua. E aí eu lembro que eu era menino, criança, 8, 9 anos, eu via as moças vindo, falando, e uma falava pra outra, você tá apaixonada, todo mundo, ó. Hoje, se alguém disser, você tá apaixonado, você é burro, pelo amor de Deus! Como se a pessoa tivesse cometido um crime contra si mesma. Sabe? Esse negócio de pega não se apega não funciona. A pessoa fica, eu vou fechar minhas emoções e vou viver só de forma hedonista. Então tem um monte de coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando eu faço escolhas pra me proteger com medo, e o medo se torna um monstro e isso se torna um problema. Mas fiquem à vontade, façam as perguntas que quiserem sobre razão, sobre o que quiserem que a gente tenta responder, né? Que comecem os jogos. Pessoal, lembrando que eu vou tentar fazer isso todo sábado, né? Esse horário mais ou menos, e para que a gente possa ter um pouquinho da terapia. Vocês podem trazer aí alguns exemplos fictícios, né? Você não quer falar diretamente que é você, fala um amigo, uma amiga, né? Olha, algum primo me falou e tal e tudo mais. Tá bom? Fiquem à vontade aí para perguntar alguma dúvida, alguma questão, tá? Lembrando que a gente precisa entender que razão ela é uma construção flexível. Por que eu falo sempre isso? Porque ela é passível de mudança. Você pode fazer e estruturar o que você quiser. Imagina que você pode ser quem você quiser ser, sendo você e alcançando o que você quer ser. O que você precisa revalidar são as coisas que você atribui valor. Tipo, o que para você importa? Né? Eu alcançar o sucesso ou fazer aquilo que eu gosto? Mas espera aí, alcançar o sucesso é óbvio. Mas o sucesso é consequência. Você só vai ter sucesso daquilo que você faz. É o fazer que vai dar o sucesso. É o caminhar que vai trazer o objetivo. Não adianta você ficar olhando para o seu objetivo apenas, que você não vai chegar. Eu quero ir em tal lugar. Eu preciso ir lá na clínica. Eu ficar sentado aqui olhando a clínica, eu não vou chegar até lá. Né? Camila fez uma pergunta maravilhosa. São os palestrinhas, né? Camila perguntou, e as pessoas que vivem achando ser o dono da razão? Só ele sempre que sabe tudo. Como agir com essas pessoas? Olha, querida, maravilhosa Camila, essa é conhecida como maravilhosa, a vontade que a gente tem é de ter agressões físicas com essas pessoas. Essa vontade não pode ser feita. Não é que não seja legal, mas não pode ser feita. Geralmente, a pessoa que acha que é o dono da razão é uma coisa que a própria pessoa entra numa situação que ela vai mostrar que isso não acontece, né? Se a gente vive com pessoas que são donas da razão, sabem de tudo, são donas de tudo, essas pessoas, geralmente, são limitadas ao aprender, porque ela acha que ela sabe tudo. É a grande ideia da perfeição, né? Essa pessoa não evolui. Só o imperfeito evolui. Só aquele que percebe que errou, ou que está aberto a aprender, esse evolui. Eu estava falando com uma paciente, e ela é jovenzinha, e ela me falou um negócio super legal. E eu fiquei olhando e falei, que legal, então tal coisa eu faço. Eu estou ensinando alguma coisa pro senhor? Eu falei, eu aprendo, eu amo aprender, eu sou eterno aprendiz. Então, Camila, não se preocupe, essas pessoas estão do seu lado, ponha limite, se ela for essa amizade, e daqui a pouco a vida vai mostrar para ela que esse saber tudo não existe.
Um dos maiores filósofos disse: só sei que nada sei. E uma das maiores personalidades, mesmo que você não seja cristã, disse: aquele que quer vir primeiro, que sirva primeiro. Que seja humilde, que aprenda. Então, fique em paz. Sonhos de criança, né? Samara, nossa grande companheira, nossa amiga aí, né? Mãe da Maria Fernanda. Verdade, fazer o que ama é um sucesso diário. Com certeza. Com certeza. O sucesso ele é pessoal. O conceito de sucesso é um conceito, é uma crença e ele é pessoal. O sucesso vem de dentro. A fama vem de fora. E a fama que vem do sucesso, ela é boa. A fama que vem por aquilo que é novo, que não vem do sucesso, ela acaba. Quantos grupos vocês não viram que acabaram? Né? Bom, pessoal, alguém quer mais fazer alguma coisa, quer falar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, quer xingar, quer agradecer? Obrigado pela participação de vocês, tá? Quero agradecer aí a presença de todos. Eu vou encerrando por aqui. Quero dizer para vocês que vai ficar gravado essa live e você possa assistir. Um grande amigo aqui, o André Gregório, entrou. Obrigado. Uma prima minha. Oi, prima. A Jaqueline Pinhatari. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Pessoal, vou encerrando. Quero agradecer. Então, a razão pode ser entendida como imposição, autoritarismo ou razão flexível e tem seus momentos. A razão, ela vai ter assim, ó. A pergunta evoluiu muito boa. Vou responder aqui para vocês. Então, a razão pode ser entendida como imposição, autoritarismo ou a razão é flexível, tem seu momento. Na verdade, tudo que você coloca na parte racional, ela vai ter duas facetas. A razão, o impor, a ação de impor é uma forma de eu colocar aquilo que eu acredito ser certo, tá? E ela vai ter momentos de imposição e rigidez, né? E, no outro aspecto, nós temos uma situação onde ela precisa ser flexível. Eu penso assim, mas tem esse ponto que eu não vi. Isso vai compor a minha razão, vai aumentar ela, vai ficar mais inteligente. Então é isso, Leio. Espero ter respondido aí a pergunta. Renato, obrigado, querido. Gente, um grande beijo, muito obrigado. Vou deixar gravada essa live. Por favor, passem para todo mundo. Isso é um projeto meu, juntamente com a esposa, para levar o conhecimento psicológico para todo mundo e trazer um pouco de conforto e uma forma da gente poder doar para o mundo, tá? Um grande beijo a vocês, tenho muito amor, muito carinho por vocês. Fiquem com Deus, obrigado pela participação e até sábado que vem. Falo mesmo. Um beijo, tchau, tchau.